Esse mês de junho, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens e a maioria delas nós vamos ver parábolas de Jesus. Nós vamos ver o que as parábolas têm a ensinar sobre o reino de Deus. Por isso, o tema dessa série vai ser Venha o Teu Reino. Né? Essa expressão a gente já aprende quando a gente aprende a oração do Pai Nosso, né? Logo no comecinho, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele já diz: santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, ou venha o vosso reino, e seja feita a sua vontade ou a vossa vontade. É assim que a gente aprendeu a orar com o Senhor Jesus. E nós vamos compreender, então, o que é o reino, o que significa o reino. E o primeiro tema de hoje, o primeiro tema dessa série vai ser compreendendo o reino. Eu preciso entender, então, o que é esse reino, o que significa o reino de Deus, o que significa esse movimento de Jesus. E quando a gente olha para a história de Jesus, a gente percebe exatamente isso. Ao longo desse mês, nós vamos hoje trabalhar esse tema, compreendendo o reino, mas nós vamos ver a implantação do reino, o alcance do reino e a consolidação desse reino. E é claro que eu e você fazemos parte desse reino. Nós somos súditos desse rei. Jesus, quando vem à terra, e quando você estuda sobre a vida de Jesus, né, na teologia a gente chama isso de cristologia, o estudo da vida de Jesus, da pessoa de Jesus, a gente aprende que Jesus veio trazendo 3 ofícios. Ele veio para cumprir, né, alguns ofícios, alguma coisa que ele vem... obrigado, Eliseu. Uma coisa que ele vem trazer para nós, nós aprendemos que ele veio para executar, vamos dizer assim, 3 ofícios. O ofício de profeta, ele é aquele que traz a palavra, ele é o próprio verbo, a própria palavra encarnada. O ofício de sacerdote, porque é ele que intercede agora ao Pai por nós, não precisamos mais de um outro intercessor. E o ofício de rei, profeta, sacerdote e rei. Esses são os 3 grandes ofícios de Jesus. E nós vamos focar nesse ofício de rei. Ele como rei desse reino, do reino de Deus, que é implantado na terra. Interessante a gente verificar isso. Desde o comecinho do seu ministério, Jesus já faz isso. Se você abrir sua Bíblia, vai ser projetado aí, mas Marcos 1, verso 14 e 15. Lá bem no comecinho do ministério de Jesus, o texto diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Interessante olhar quando ele envia, por exemplo, os 12, mais para frente um pouquinho, você vai ler os evangelhos, lá em Mateus 10, verso 7, quando ele envia aqueles 12 em missão, que já estão preparados ali, diz assim o texto: por onde forem, preguem esta mensagem, o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. A mensagem de Jesus fala do reino. A mensagem de Jesus aponta para o reino. Esse Jesus que vive o reino. E muito do que Jesus ensinou foi através de parábolas. E as parábolas que ele ensinou... Perdão. O pãozinho ficou engasgado aqui. Ainda. Aí. Perdão. Muitas das parábolas dele falam sobre o reino, apontam para o reino. O evangelho é anunciado por meio de parábolas e Jesus então explana sobre o reino. Se você olhar, entender para as parábolas e pesquisar e estudar com um pouquinho mais de cuidado, você vai perceber que em todas elas existe algo sobre Jesus, sobre o seu reino e sobre os seus seguidores. E a gente começa a compreender isso. Se você, por exemplo, pegar Mateus, a partir do capítulo 13, onde tem lá a parábola do semeador, a partir dali algumas outras parábolas, o texto que Jesus usa, ou a frase que Jesus usa para iniciar essas parábolas, ele diz assim: o reino de Deus é como? Ou, aqui se assemelha ao reino de Deus, e aí ele começa a contar uma parábola. Por exemplo, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do tesouro escondido, da pérola de grande valor, da rede que é lançada, e você vai poder olhar. Nós não vamos estudar essas parábolas hoje, a ideia é trazer essa abertura do que é o reino, compreender o reino. Quais elementos, então,
compõem o reino de Deus. Por que reino? E aí a gente pode fazer uma comparação com o reino terreno, com o reino humano. Um reino humano, ele precisa de um espaço geográfico, não é verdade? Um reino precisa de um espaço geográfico, uma área de abrangência. A gente não vive aqui no Brasil monarquia, né? Mas a gente vive, o nosso país tem delimitações, o nosso regime de governo não é monarquia. Mas em alguns países da Europa ainda tem algo assim. A gente não compreende isso. Mas o reino também é composto por um rei. E normalmente um rei político, um rei que toma as decisões. E também pelos seus súditos ou pela população. No reino de Deus, a gente pode verificar esses elementos também. O espaço geográfico do reino de Deus não é necessariamente um espaço físico, mas são todas as pessoas. Na quarta-feira a gente leu o João 3,16, né? João capítulo 3, versículo 16, o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou quem? O mundo. E o mundo significa o quê? O mundo, o globo terrestre? Não, as pessoas do mundo todo. Então, o reino terreno tem um espaço físico e o reino humano tem um espaço que é espiritual, que são todas as pessoas que são alcançadas. Mas o reino de Deus também tem um rei, mas não um rei político, é Jesus, um rei eterno, um rei soberano, um reino espiritual. E o reino de Deus também tem os seus discípulos, tem os seus seguidores. Um reino humano tem a população que serve aquele rei, mas o reino de Deus tem aqueles que aceitam o chamado. Esse povo de Deus faz parte do reino de Deus. Esse conceito de reino, ele não inicia com Jesus. Isso já vem lá do Antigo Testamento. O povo já vivia nesse movimento. E lá no Antigo Testamento tinha uma palavra que era usada para indicar o reino, que era Malkut. Isso significava um reino, um domínio de um rei, daquele período, daquele rei. Quando você lê, por exemplo, o livro de Reis e outros livros de crônicas, por exemplo, no ano tal do reinado, ou do Malkut do rei tal. Era daquele domínio dele. No Novo Testamento, a palavra que é usada é Basileia, mas ela também tem essa mesma aplicação. Um domínio de um rei, um espaço ou por onde aquele rei consegue dominar e alcançar esse domínio. E quando você lê as parábolas, a palavra é essa mesmo. Esse reino, esse domínio do Senhor, esse domínio do reino de Deus, que nós já entendemos que é sobre toda a terra, todas as pessoas. Eles vão ter aqueles que vão aceitar o reino, na quarta-feira nós falamos disso. Então esse rei reina sobre todos. Mas alguns aceitam, se submetem, compreendem quem é Jesus, e se tornam então seus seguidores, mas alguns rejeitam. Alguns não aceitam. E eles vão ser aqueles que vão ser adversários do reino. Não vão se posicionar como súditos do rei. Vão viver sempre contrários àquilo que o rei estabelece. Vamos ver no Antigo Testamento alguns textos que falam, então, desse reino de Deus que já está sendo implantado, que está sendo previsto. Jesus, como Messias enviado, ele já era, os profetas já traziam ele como esse rei que reinaria sobre esse reino eterno. Por exemplo, você pode abrir Daniel, capítulo 7, verso 14, também vai aparecer aí para você, Daniel 7, 14. O texto diz assim: a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. Seu reino jamais será destruído. Ou seja, já está sendo profetizado desse rei que iria aparecer, que nós sabemos que é Jesus, e que ele teria um domínio eterno, não mais um reino que teria um espaço de tempo, onde um outro rei viria para substituí-lo, mas agora é um reino eterno, é um domínio eterno, é um rei soberano. Salmo 145, verso 13, por exemplo, diz: o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. Mais uma referência
para que a gente possa compreender esse reino de Deus, esse reino que eu e você fazemos parte. Isaías 9, versículo 6 e 7, a gente usa muito o versículo 6 na época do Natal, né? Falando da profecia do nascimento de Jesus, mas os 6 e os 7 juntos ajudam a gente a compreender também esse entendimento de reino. E o texto diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Então é um reino eterno. Nós precisamos compreender e entender, então, esse domínio do reino de Deus. Não é mais um reino momentâneo, não vai ser enquanto você viver, então eu sou súdito do reino, aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, enquanto estiver vivo aqui na terra, eu faço parte desse reino. Não, você inicia a sua jornada nesse reino aqui e vai por toda a eternidade. Eu creio que vou reinar com o Senhor no céu, você crê? Por isso é um reino eterno, não é um reino temporário, não é um reino que acaba quando você morre. Muito pelo contrário. Esse momento nosso aqui é a oportunidade de entrarmos ou de fazermos parte desse reino eterno. Interessante que quando a gente olha o texto de Lucas 1, 32 e 33, é o anjo dizendo para Maria que ela vai ficar grávida de alguém especial. E aí o anjo diz para ela assim, versículo 32 e 33, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. É esse Jesus, que é o rei desse reino soberano, desse reino eterno. E isso precisa ajudar a gente a ter essa compreensão do reino. Compreensão de viver nesse reino. Compreensão do porquê, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou salvo, eu sou resgatado, mas agora eu sou chamado a fazer parte desse reino. Eu sou súdito desse rei. Eu sou escolhido por esse rei. E agora eu sirvo a esse rei. Eu ofereço o que eu tenho a esse rei. Eu vivo essa vida. Mas quando a gente vai compreender esse reino e olha para a história como um todo, a gente percebe que na manifestação, na revelação da palavra de Deus, esse reino vem sendo implantado, ou o entendimento, essa compreensão vem sendo gradativamente ajustada para nós. Então, a primeira etapa que a gente pode assim classificar, é que esse reino vem em processo de realização. Desde o Antigo Testamento, a gente já começa a perceber esse movimento. Deus, quando separa um povo, escolhe um povo seu, ele reina sobre esse povo. Tanto que quando o povo quer um rei terreno, ele fala, olha, o povo está rejeitando a mim como rei. Você lembra lá na história de Samuel? Mas essa ideia, esse conceito de reino já vem sendo construído. Então, já era um povo governado e dirigido por Deus. Um povo escolhido, dentro de um domínio do povo. Esse reino já vem sendo, então, realizado ao longo desse tempo, porque durante esse movimento, o Senhor vai livrando o povo, vai guerreando, estabelecendo a terra, estabelecendo os limites, vencendo os inimigos. Isso já acontece, você lê o Antigo Testamento, você vê esse movimento acontecendo, não é verdade? É o reino que já vem sendo realizado, em processo de realização, de entendimento para nós, como súditos, como seres humanos. E esse reino também já vem acontecendo, sendo realizado, porque esse rei já começa a julgar o seu povo. E quando o povo se afasta, o que acontece? Vem o julgamento do Senhor, vem a mão do Senhor que pesa, vem o povo sendo oprimido, porque é um rei que já está exercendo justiça sobre aquele povo, que é o seu próprio povo, que faz parte do seu reino.
Mas, de fato, esse reino que vem sendo realizado desde o Antigo Testamento, como os textos que nós lemos, e vários outros, se você puder olhar e depois pesquisar, você vai achar muitos outros textos. Mas ele, de fato, ele vai ser só estabelecido, ele vai ser só, de fato, consolidado com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então, ele vem sendo construído, vem sendo preparado esse movimento. Por isso que quando Jesus nasce, a palavra de Deus diz que chega então a plenitude dos tempos, onde esse reino vai ser de fato consolidado e implantado na terra. E aí a gente consegue entender uma segunda etapa desse reino que vem em processo de realização agora. Ele é um reino presente. E presente na obra e no ministério de Jesus Cristo. No cumprimento dessa promessa desse rei que vai reinar sobre toda a terra. E Jesus vem então e também livra e liberta do pecado, agora não mais dos inimigos políticos, não mais dos inimigos humanos, mas agora compreendendo e entendendo que esse reino não é mais só aquele reino, aquele povo, mas agora é um reino eterno, não é mais um reino simplesmente geográfico, político, mas é um reino espiritual. E aí Jesus vem e se mostra como aquele que vem para libertar o povo, não mais agora dos povos inimigos, mas do grande inimigo que é Satanás e que é o pecado. Esse reino eterno começa a ser compreendido e começa a ser entendido. Cristo e a igreja agora lutam, não mais uma luta física, mas uma luta espiritual. Nós não guerreamos contra carne e sangue, não é isso? Mas contra principados e potestades. É uma luta espiritual agora, tendo Jesus como esse rei que reina sobre nós. E nós vamos compreendendo esse movimento e essa presença desse reino nas nossas vidas. E esse movimento vai então estabelecendo a pessoa de Cristo, mas a gente entende que ainda tem uma outra promessa, um outro segmento. Esse reino, ele precisa ser consumado, ele precisa ser consolidado de maneira completa. Porque o inimigo está solto aí ainda. A vitória não foi completa. E aí Jesus vai apontar para aquilo que nós vamos chamar então de uma terceira etapa da compreensão desse reino, que é um reino escatológico. Um reino que está por vir, que é o que vai ser no final dos tempos, onde esse rei vai voltar, esse rei vai então dominar sobre tudo. Satanás então vai ser dominado, vai ser preso, vai ser julgado, vai ser derrotado completamente, e a vitória de Cristo então sobre Satanás, e aí nós e o reino de Deus então vai acontecer, e vai acontecer de maneira plena, e todos nós vamos reinar agora sem mais pressão, livres. A paz e a alegria vai ser perene, vai ser constante, porque não vai existir mais inimigo que nós precisaremos enfrentar nessa consumação, nesse reino do que está por vir, nessa era vindoura. E é interessante a gente olhar e compreender que o próprio Jesus deixa isso muito claro. Ele fala que a gente está vivendo o final dos tempos. Ele aponta para isso. Nós não precisamos ler só em Apocalipse. Você lembra de um texto que fala, que Jesus fala sobre o final dos tempos, os sinais do final dos tempos? Mateus capítulo 24, capítulo 25. É um texto, uma mensagem escatológica do Senhor Jesus ali falando desse final dos tempos. E nós estamos nesse período. Nós vivemos esse reino presente, na expectativa desse reino futuro, dessa era vindoura, então desse reino escatológico que vai acontecer na volta de Cristo, na consumação de tudo que vai acontecer. E eu quero ler, e nada melhor do que a gente depois ler esse texto, mas eu quero ler para você uma frase que o autor de um livro chamado As Parábolas de Jesus, e o que elas ensinam sobre o reino de Deus, chama Clayton, e ele escreve de maneira muito especial, nós vamos inclusive usar boa parte desse material para a gente também aprender um pouquinho com essas parábolas que vamos ver ao longo das semanas. Mas ele tem uma frase muito interessante que diz assim: conclui-se que o reino de Deus é o domínio redentor de Deus, ativo e dinamicamente, visando estabelecer seu governo entre os homens,
e que este reino, que aparecerá como um ato apocalíptico na consumação dos tempos, já entrou para a história humana na pessoa e missão de Jesus, com a finalidade de sobrepujar o mal, de libertar os seres humanos do seu poder e propiciar-lhes a participação das bênçãos da soberania de Deus sobre suas vidas. O reino de Deus envolve dois grandes momentos: cumprimento no cenário da história humana e a consumação no final dos séculos, ou no final da história. Quando a gente pensa em era presente, a gente consegue entender que essa era presente compõe esse reino que vem lá do Antigo Testamento, que prepara, que se consolida com a vinda de Cristo, e agora a gente vive esse reinado com Ele aqui, já estabelecido sobre nós, sobre aqueles que compreendem quem Ele é, e o que Ele representa na minha vida e na sua vida. Mas a gente já vive com essa expectativa dessa era vindoura, desse reino que vai ser soberano e eterno, e que eu e você vamos experimentar de duas maneiras: ou se a gente morrer antes, ou se Jesus voltar e nos arrebatar. O que você prefere? Qual a sua escolha? Você prefere ser arrebatado? Podia acabar agora, né? Vai todo mundo agora para o céu e acabou. Ia ser bênção, não ia? Mas nós temos um compromisso. Como súditos desse rei, nesse reino, eu e você temos um compromisso e precisamos ter essa consciência. Porque não é por acaso que Ele escolhe a mim e a você, não é por acaso que você tem essa compreensão. Eu e você temos uma missão. Quem é súdito de um rei, não fica em casa dormindo o dia inteiro. Precisa trabalhar para aquele rei. Existem obrigações que precisam ser cumpridas, não é verdade? Eu e você temos um chamado a cumprir. Porque nós somos súditos desse rei eterno e a nossa missão começa aqui, mas ela vai ser, de fato, assim, chegar ao ápice dela na eternidade com o Senhor no céu. E é muito importante que eu e você tenhamos isso em mente. Eu quero ler nada melhor do que a própria palavra de Deus e que o próprio Senhor Jesus, nas palavras de Jesus, para a gente compreender esse movimento, então, dessa era vindoura, de como vai ser e de como eu e você precisamos estar preparados. Então, se você quiser abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia, senão você acompanha aqui também. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4. Os discípulos estão perguntando quando é que vai ser o fim, quando vão acontecer os sinais do fim dos tempos. Aí, a partir do versículo 4 de Mateus 24, Jesus diz assim, o texto diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você percebe que eu e você temos um compromisso nesse reino? Você percebe que eu e você temos um envolvimento? Você percebe que eu e você temos algo a passar e a superar e a enfrentar? Versículo 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa.
Sabe aqueles que recebem a palavra e que ouvem a palavra, mas que rejeitam, que se tornam adversários? Esses vão ser nossos perseguidores. Esses vão ser aqueles que vão acusar. Esses vão ser aqueles que vão de alguma maneira também se voltar contra nós. Porque eles vão dizer não. Eles vão lutar contra esse reino, mas eu e você temos que ter isso em mente, que nós vamos sofrer e podemos sofrer isso. Talvez a pergunta que você tenha que responder é: o quanto você já está sofrendo pelo rei e pelo reino? O fato de você ser discípulo de Jesus implica algumas situações que você vive, algumas situações difíceis que você vive, ou a sua vida está boa demais? É palavra de Jesus. Quem não é súdito do rei, talvez não vai sofrer essas pressões. Você está disposto a enfrentar o que for necessário para se manter firme ao rei dos reis, para fazer parte desse reino? Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quem nós temos seguido? Quem nós temos ouvido? A gente hoje na IBD foi muito gostoso. A gente estava falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo e o que ele enfrentava. E uma das coisas que surgiu foi que hoje, infelizmente, as pessoas estão atrás de um evangelho não que confronta, mas que conforta. A gente tem falado sobre isso. A pergunta é: você está ouvindo quem? Os falsos profetas que estão surgindo? Ou o seu foco está na palavra de Deus? Eu e você, como súditos desse rei, nós precisamos de fato ouvir o nosso rei. Aquele que reina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aquele que tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa autoridade tem nome. É Jesus Cristo. É a palavra dele, é a palavra de Deus, que precisa ser autoridade na minha vida e na sua vida. Nada além disso. Talvez você tenha olhado, esteja olhando ao redor, e talvez aquele amor que tenha no seu coração esteja talvez esfriando. Cuidado! Você não tem que olhar para a maldade ao seu redor. Você precisa olhar para Cristo e para a cruz de Cristo. Você não precisa olhar para as pessoas que estão se dizendo cristãs e não são. Você não precisa olhar para aqueles que estão dando mau testemunho por aí. Você não precisa olhar para aqueles que estão rejeitando. E rejeitando parece até que vive uma vida boa. Você não tem que olhar para eles, você tem que olhar para Cristo. Porque se você olhar para lá, talvez o teu amor vai começar a esfriar. E você vai começar a se afastar desse reino. Cuidado. Mas ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu e você então temos que perseverar. Não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, as situações. Se eu compreendo o rei e compreendo o reino de Deus, e compreendo que agora em Cristo eu sou chamado a fazer parte desse reino, a minha missão e a minha tarefa agora é perseverar. O meu trabalho é me manter firme, independente das circunstâncias, independente do que acontece. Porque aquele que perseverar será salvo. E é perseverar até o fim. Mas eu perseverei tanto, cheguei até quase lá. Não chegou. E até o fim, a minha vida e a sua vida precisa ser uma vida de perseverança. Quantas vezes você tem dobrado o seu joelho dizendo assim: Senhor, eu quero permanecer forte no Senhor? Quantas vezes diante das dificuldades você tem dobrado o seu joelho e falado assim: Senhor, está difícil, mas eu não vou desistir. Hoje a gente ouviu de Paulo que foi apedrejado. Talvez você vai ter que dizer assim: Senhor, estão jogando pedra em mim, está pesado, está difícil, está doendo muito. Mas eu vou perseverar. Podem me matar, mas eu vou perseverar. Podem acabar com tudo que eu tenho, mas eu vou perseverar. Podem tirar tudo de mim, mas eu vou perseverar. Porque é isso que o Senhor espera
daqueles que vão seguir contigo no reino, daqueles que vão ser salvos. E aí isso vai nos fortalecer para cumprir o que o texto traz. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E aí o que acontece na sua vida, na minha vida, vai servir de testemunho do que significa o evangelho do reino, para que todas as pessoas possam ter essa oportunidade. Mas ele continua dizendo ainda, nós vamos ler mais um trecho desse capítulo 24 de Mateus, lá no versículo 42 ao 51. Como que a gente então tem que estar atento sobre essas coisas que estão por vir, nesse movimento crescente do reino, agora que vai se consolidar e se consumar na volta de Cristo, nesse reino vindouro, nessa era vindoura, nesse reino escatológico. Versículo 42 do capítulo 24 de Mateus em diante diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa, olha uma parábola aí, né? Se o dono da casa soubesse a hora da noite, que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que eu e você temos que fazer? Vigiar. Eu e você não sabemos a hora. Eu e você não sabemos em que momento vai ser. Esse reino que está por vir pode chegar hoje para você. Assim como pode chegar hoje para mim. Esse reino que está por vir pode estar a poucos minutos de você. Eu e você não sabemos a hora. Por isso Jesus nos ensina e nos alerta como eu e você devemos estar preparados para esse reino. Nós devemos estar vigilantes o tempo todo. Você lembra da parábola das virgens? Nós vamos aprender com elas depois, mais para frente um pouquinho. O quão preparado você está? O quão preparado você está para se encontrar com o Senhor hoje? Para você já adentrar a esse reino, porque não se iluda. Se você morrer hoje, sua oportunidade de entrar no reino acabou. Ou você já está fazendo parte dele, ou você não vai ter mais oportunidades. Eu gosto sempre de dizer que existem duas maneiras disso acontecer. E a gente tem experimentado ao longo do tempo uma primeira maneira, que é quando você morre, quando a gente morre. Para quem morre, Jesus acabou de voltar. E a segunda maneira, é claro, quando Jesus voltar. Vai ser algo tremendo, maravilhoso. Mas eu e você não sabemos a hora. Nem a hora que vamos morrer, e nem a hora que Jesus vai voltar. Eu, quando me engasguei aqui, algumas pessoas olharam assustadas, porque sabem que de vez em quando eu me engasgo, né? Quem estava no encontro de ombros, estava lá na Eurico, lá, não sei quem mais estava lá também, não lembro. Mas quase que foi minha hora aquela vez lá. E é verdade, a gente não sabe. Talvez você vai tomar simplesmente um copo d'água. Vai ser aquele copo d'água que vai engasgar você e o Jesus vai voltar para você naquela hora. Que coisa! Poxa, pastor, isso aí é muito trágico, né? Não.
É assim, é a fragilidade da minha vida e da sua vida. É a fragilidade daquilo que é carnal, daquilo que é temporário. Mas existe algo em você que é eterno. Que é o seu espírito ligado ao Espírito Santo de Deus. O seu espírito que renasce quando você entrega a sua vida para Jesus. Isso é eterno. Por isso que você é uma nova criatura. Você nasceu de novo quando você entrega a sua vida para Jesus. E você precisa então estar preparado para esse reino que está por vir. Queria que você abaixasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos. Você tem compreensão, de fato, de quem é Jesus e do que é esse reino de Deus para você? Eu queria que você, em oração agora, colocasse isso diante do Senhor. Eu não sei se você já entregou de fato a sua vida para Jesus. E o primeiro passo para fazer parte desse reino é reconhecer Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador da sua vida. É reconhecer o sacrifício que celebramos hoje aqui na ceia do Senhor. Você precisa então compreender e o Espírito Santo vai permitir, vai trabalhar em você, vai permitir que você comece então a compreender, ampliar a sua visão, o seu entendimento sobre o que significa de fato o reino de Deus. E quem é o rei soberano desse reino? Muitas vezes a gente entrega a vida para Jesus, entende Jesus como Salvador das nossas vidas, mas não permite que Ele reine sobre nós. Queremos ainda assumir o controle, queremos tomar as nossas decisões, queremos fazer as nossas próprias escolhas e nós não nos submetemos ao reinado, ao senhorio do Senhor nas nossas vidas. Jesus precisa ser rei na sua vida. Reinar sobre as suas escolhas, sobre os seus pensamentos. Quantas vezes me vem pensamentos à mente que eu digo, Senhor, eu não quero pensar nisso. Isso não é do Senhor. Leva cativo esse pensamento, eu quero pensar só aquilo que é do Senhor. Quantas vezes você deixa esses pensamentos crescerem na sua mente? E esses pensamentos saem da sua mente e vão para o seu coração e começam a te fazer tomar decisões que não são as decisões que o rei quer que você tome. É hora de você reconhecer o reinado absoluto, soberano de Jesus na sua vida. E eu queria que você refletisse numa pergunta para você. Qual é o seu papel? Quem é você nesse reino? Como isso vai influenciar as suas escolhas daqui para frente? As suas decisões daqui para frente? Como você vai conduzir a sua vida para que esse rei seja de fato consolidado no seu coração?